E aí galerinha, beleza? Tudo bom com vocês? Pessoas, hoje nós iremos falar sobre Jacó e iremos falar sobre Esaú. Além de falar sobre os dois irmãos, os gêmeos, nós iremos falar também sobre Isaac. Eu acho que não tem como a gente falar sobre os filhos e deixar o pai de lado. Eu falo isso porque quando a gente olha a vida de Isaac e de Jacó, e a gente percebe que um amava as coisas santas e dava importância à vida espiritual, a gente percebe um outro irmão, que é Esaú, ele desprezando tudo aquilo que era santo. Quando Esaú ele vende o seu direito de primogenitura, a gente percebe que há um desprezo, ou a gente vê Esaú fazendo pouco caso das coisas espirituais. E aí a gente chega, de certa forma, em uma fala que é muito comum hoje, e algumas pessoas dizem, como que pode fulano ser filho de fulano e ter um comportamento como esse? E aí você já ouviu inúmeras frases como essa, mas o pai não é cristão, a mãe não pertence à igreja, ou ainda que a pessoa, os pais não pertencem à igreja, tem uma conduta de vida correta, pautada na ética, na legalidade, nos princípios morais, e quando o filho se desvia, ou quando o filho foge um pouco ali daquilo que o pai ensinou, ou da atitude do pai, algumas pessoas soltam essas falas. E a gente percebe isso aqui na história bíblica. A gente vê Jacó, ele sendo um homem que andava em comunhão com Deus, não que Esaú ele não andasse, mas Esaú, a narrativa bíblica mostra que Esaú tinha esse desprezo pelas coisas santas. E a gente vai ver isso ao longo do vídeo. Só que o comportamento de Esaú não é fruto da educação que Isaac tinha dado a ele. Ou seja, Jacó, a gente consegue ver o reflexo do caráter de Isaac na vida dele, mas na de Esaú não. Quando a gente traz para as nossas vidas, a gente entende que em alguns momentos os filhos eles fazem escolhas, e essas escolhas não é fruto da educação que os pais deram, mas é fruto das próprias escolhas do filho. E a gente vê isso em Esaú. Galera, hoje geralmente eu trago toda a narrativa dos versículos bíblicos, trago todos os elementos culturais, só que hoje a gente vai extrair somente as lições. Eu vou partir do princípio de que você já conhece a Bíblia, que você já conhece essa narrativa, mas caso você queira acompanhar, o texto ele está no capítulo 25 do livro de Gênesis, e o versículo é a partir do versículo 19. E aí a gente tem como título os descendentes de Isaac. Depois a gente tem ali como segundo título, Esaú vende o seu direito de primogenitura. Quando a gente inicia o texto, eu acho que uma das lições mais importantes é que o nascimento de Jacó e o nascimento de Esaú é fruto de um milagre. Você vai ver isso no versículo 21. O versículo 21 vai dizer que Isaac orou ao Senhor porque sua mulher, Rebeca, era estéril. Olha que legal. A gente percebe que o que aconteceu na vida de Abraão, Sara era estéril e não conseguia ter filhos. A gente vê também aqui na vida do filho de Abraão, que é Isaac, sua mulher também sendo estéril. Quando a gente olha esse fato, tanto na vida de Abraão quanto na vida de Isaac, a gente percebe que as bênçãos que estavam sobre Abraão e com a morte de Abraão recai sobre Isaac, a gente percebe que essas bênçãos é fruto do operar de Deus ou de um milagre de Yahvé na vida deles. O que isso significa? Por que você está falando isso?
Quando a gente olha, pessoas, para as nossas vidas, a gente tem que entender que todas as bênçãos de Deus nas nossas vidas, elas não são frutos da nossa capacidade, não é fruto da nossa inteligência, não é fruto da força que a gente tem, mas as bênçãos de Deus nas nossas vidas, o progresso que a gente faz, ou as vitórias que a gente tem, é fruto da mão de Deus ou dos milagres de Deus nas nossas vidas. Às vezes são coisas muito simples e a gente acha que, como é algo simples, é porque eu tenho capacidade, é porque eu quis dessa forma. Mas, na verdade, é Deus quem permite e Deus quem concede. Lembra que eu falei para vocês sobre a providência divina? E a providência divina seria a ideia de que Deus, ele tem tudo sob o seu controle e tudo que acontece, acontece com a permissão de Deus. Caso Deus não queira, nenhuma folha cai de uma árvore. E aí, tendo por base também esse princípio, ou essa ideia da providência divina, se Rebeca ela engravidou e ela tem os seus filhos, foi porque Deus permitiu, e com maior ênfase na vida dela, porque foi um milagre de Deus, porque ela era estéril. Então, assim, se hoje você tem uma casa, se hoje você tem um carro, se hoje você tem um emprego, se hoje você tem um filho, se hoje você consegue se locomover, andar, falar, tudo isso é porque Deus permitiu e porque as bênçãos de Deus estão sobre a sua vida. O que eu quero mostrar para você é que você tem que ter em mente a ideia de que você, e eu falo você, mas eu me incluo também, eu vou colocar nós, tá? Nós temos que entender que nós não somos nada, nós não temos capacidade nenhuma. Eu falo isso porque realmente nós não temos. Se você consegue raciocinar, se você é um cara inteligente, não é porque você é inteligente, mas é porque Deus está permitindo que você seja inteligente. Se você tem alcançado algo na sua vida, não é porque existe mérito em você, mas é porque Deus assim permitiu. E aí, quando a gente olha para a providência divina, a gente percebe isso, e quando a gente olha também aqui para a vida de Esaú e de Jacó, a gente percebe que foi Deus quem operou e Deus permitiu que eles viessem à existência. Tá? Uma outra lição que a gente consegue extrair é acerca da predestinação. E aí, pessoas, eu não gosto de falar dessa forma, mas tem um monte de pastor, de irmãos e obreiros que pregam na igreja, mas é um pessoal que tem uma mensagem tão ignorante e a gente olha e a gente vê que o cara não tem conhecimento nenhum. E eu estou falando isso porque quando as pessoas olham para a história de Isaac, olham para a história de Esaú, eles trazem a ideia de predestinação. Por quê? No versículo 23 vai dizer o seguinte, né? Respondeu o Senhor. Quando o Senhor responde aqui, o Senhor está respondendo a Rebeca, porque ela engravida, ela vai ter os seus filhos e há uma briga entre esses dois filhos no ventre dela. E aí ela vai consultar o Senhor, por que esses meus filhos ficam brigando, ou por que há essa inquietação? E aí Deus fala para ela, né, 2 nações há no teu ventre, 2 povos. E aí o Senhor vai dizer que o mais velho vai servir ao mais moço, o que era um tanto contraditório para a época. Porque a ideia é de que o primogênito dominasse sobre o clã, sobre a casa, o primogênito herdava os bens e a chefia do seu pai, e aí a gente percebe aqui Deus falando que não seria dessa forma, que na verdade seria Jacó, o mais novo,
que iria dominar sobre o primogênito, que era Esaú. E aí, quando a gente tem esse texto aqui, tem pastores que irão dizer que há uma predestinação, ou que Deus ele predestinou, que há uma profecia em cima de Jacó, e Deus predestinou Jacó a dominar Esaú e predestinou Esaú a ser servo do seu irmão. Só que, galera, pode parecer que há uma predestinação, mas a ideia é que não é essa. Por quê? Parte comigo e aí você vai entender o que eu quero dizer. Quando a gente tem aqui Rebeca consultando ao Senhor sobre os seus filhos e Deus falando que há 2 povos dentro dela e que esses povos de certa forma seriam inimigos e que o mais velho iria servir ao mais moço, Deus não está amaldiçoando Esaú e Deus não está predestinando Jacó a ser um homem próspero, ou Deus não está escolhendo Jacó em detrimento de Esaú. O que existe aqui é Deus ele conhecendo o futuro, ou seja, nós estamos no presente. Deus ele está além do tempo, ou seja, para Deus não existe ideia de passado, presente e futuro. Deus está além disso. Então Deus ele conhece o passado, conhece o presente, mas também conhece o futuro, porque o próprio Deus é o futuro. Então assim, quando Deus fala para Rebeca que o mais novo ele iria dominar sobre o primogênito, é porque Deus, ele conhecendo o futuro, ele sabia que Esaú ele iria desprezar as coisas santas, ele sabia que Esaú iria desprezar o direito de primogenitura e que Jacó ele teria um olhar mais sensível às coisas espirituais e tinha um olhar sensível também ao direito de primogenitura. Então, quando Deus fala aqui para Rebeca, olha, Jacó vai dominar Esaú, o mais novo vai dominar o mais velho, e esses povos entrarão em conflito, Deus está revelando fatos futuros a Rebeca, mas não está predestinando. E essa revelação é com base não numa predestinação, mas com base nas escolhas que esses filhos fariam. E aí tem um monte de pastor que traz essa ideia de predestinação, dizendo que Deus vai predestinar um a ser próspero e o outro não, ou que Deus predestina alguém a ter um bom caráter e o outro Deus vai predestinar a ser um psicopata. E isso aí é de uma ignorância muito grande, mas tudo bem. Por que eu estou destacando essa parte do texto? Eu estou destacando isso aqui para você entender que Deus ele não vai predestinar as pessoas a terem um futuro brilhante e outras ele vai predestinar a ter uma vida miserável. Ou seja, se você é uma pessoa próspera ou se você é um cara que está passando por dificuldade, ou em outras palavras, tem uma vida miserável ou uma vida abençoada, não é porque Deus predestinou ou porque Deus te condicionou a viver dessa forma. Isso, pessoas, é fruto das suas escolhas e da sensibilidade que você tem às coisas espirituais, às coisas santas. Deus ele permite algumas coisas, sim. Deus ele permite, só que Deus ele não bate o martelo acerca do destino de alguém. O nosso destino é a gente que faz, mas a lição é basicamente essa, para você entender que você quem faz o seu futuro, é você quem decide quem você é e onde você vai chegar. Só que se você desprezar as coisas santas, se você não tiver o seu coração voltado para Yahvé, infelizmente você não vai conseguir alcançar os seus objetivos, porque quem permite é justamente Deus. E quando você tem Deus do seu lado, você tem um plus a mais. Então, todas as bênçãos da primogenitura vai recair sobre Jacó, não porque Jacó, na verdade não porque Deus quis assim,
mas porque Esaú desprezou a primogenitura e Jacó não. Ele tinha essa sensibilidade. Deus ele permitiu, mas não foi Deus quem bateu o martelo e disse que seria dessa forma, tá bom? O vídeo está com 15 minutos,